Diabetes, para mim, ele hoje é vida, né? Eu entendo que o diabetes ele foi uma opção que eu tive de ter qualidade de vida. Hoje, com 35 anos, eu sou uma pessoa que eu me alimento bem, eu faço atividade física regularmente e tomo os medicamentos necessários, mas ele não me impossibilita de nada, né? Que é uma mentalidade que muitas pessoas têm medo do diabetes, mas eu já vejo o lado vida do diabetes e não o lado doença. Meu nome é Adriana, eu tenho 35 anos, tenho diabetes desde os praticamente 10 anos de idade. Por ter o diagnóstico de diabetes, eu acabei me aprofundando na doença e hoje trabalho como educadora em diabetes numa associação de diabetes. Tenho uma filhinha pequenininha que completou 1 ano agora, sou casada e acho que é isso. É difícil falar. Eu sempre fui uma criança bem ativa, bem brincalhona, gostava de correr, sempre atividade física na escola. Mas eu descobri, assim, eu não me recordo muito da primeira infância até os 10 anos de idade. Só lembro que eu sempre estava correndo, sempre brincando. E nessa fase eu descobri, assim, eu fui fazer uma viagem na casa da minha madrinha em Lençóis Paulista e fiquei 1 semana lá. E daí eu não consegui ser tão ativa quanto o normal, né? Daí eu comecei a passar mal, fiquei com um pouquinho amuada e voltei para Botucatu. Minha mãe assustou, diz ela, né? Eu não me recordo, que eu emagreci muito, cheguei assim bem com o olho fundo, assim, e passei um período que eu não tinha tanta energia mais, né? Mas depois voltou tudo ao normal e eu sempre fui muito das atividades físicas, de correr, de estar sempre ativa. O diagnóstico do diabetes eu não me recordo muito bem. Primeiro porque faz muito tempo e porque foi um pouco turbulento, né? Então eu era criança, eu só me lembro de ter uma forte dor na barriga e a minha mãe me levou aos médicos conhecidos dela e eles, em todos os exames, acharam que era apendicite. Mas, por sorte, o que não é comum, que deveria ser, mas não é comum, os médicos fizeram um teste de glicemia e viram que minha glicemia estava extremamente alterada. Então, eu já fui internada, passei por todo o procedimento e eu lembro que dali pra frente eu já passei a usar insulina, não tive nenhum problema com isso e tudo mais. O diabetes tipo 1, que é o diabetes que eu tenho, que é comum em criança, mas não é regra, tá? Ele geralmente é uma doença autoimune, então você para de produzir insulina. Então, obrigatoriamente, você precisa tomar as injeções de insulina. Eu sempre gostei igual criança normal, assim, né? Não que eu gostasse de viver comendo doce, mas eu gostava de comer um doce em festa, né? Mas meus pais sempre me deixaram muito consciente de que não é que eu era proibida de comer, mas que teria que ter moderação. E eu lembro até de um episódio, né, não sei se cabe falar aqui, mas que eu ia muito no clube aqui da cidade e na primeira vez que eu tomei um refrigerante normal por engano, que eu fui na lanchonete e falei, me dá um Guaraná Diet, a pessoa me deu um Guaraná normal, eu tomei um gole, eu entrei em desespero, fui correndo na piscina, mãe, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, daí ela me explicou que não era dessa forma, né, e daí também aprendi que não era assim, daí complicou também, porque daí eu comecei a dar uma abusadinha, mas meus pais sempre me deixaram bem consciente de que a minha vida era normal, só teria que moderar assim como qualquer outra pessoa. Eu acho que eu tive uma equipe de apoio muito grande comigo, eu não me recordo assim de não ser convidada para festas, porque isso acontece, de criança não ir em festa de aniversário, até a gente tenta entender que os pais da outra criança não sabem o que fazer com uma criança diabética. Mas eu não tive esse tipo de problema. Eu acho que meus maiores problemas enfrentados com o diabetes foram após a adolescência. Foi período de faculdade, onde eu conheci bebida alcoólica e era assim, difícil lidar com o quanto eu posso beber, quando que eu posso beber, por que eu passo mal tão rápido quando eu tomei só um pouquinho e os outros tão bem, né? Então acho que foi o período mais complicado assim do diabetes na minha vida. A gestação foi um período assim diferente, porque eu já trabalhava com diabetes, sou educadora em diabetes, como eu falei, né? E
eu já entendia muito mais, já sabia como lidar e sabia que eu ia ter que passar por muita restrição, que eu ia ter que me cuidar o triplo do que eu já me cuidava, né? Então, eu passei muito tranquila, a minha gestação foi maravilhosa mesmo, tive assim, exames que até hoje eu não consigo repetir os exames que eu tive na gestação. Mas o pós-parto foi um pouco complicado, até hoje eu ainda lido com problemas com o pós-parto, tanto pelas questões hormonais que ocorreram depois, quanto a gente se dedica demais à criança e acaba esquecendo da gente. E o diabético precisa ter disciplina, rotina, precisa comer na hora certa, aplicar insulina na hora certa. Então eu tive um pouco de dificuldade com isso. A minha filha hoje está com 1 ano e 1 mês quase e eu ainda tenho problemas relacionados ao controle do diabetes em consequência do pós-parto. Sim, eu acho que faz parte de qualquer doença crônica, né? Quando a gente fala em doença crônica é para o resto da vida ou até que se encontre uma cura. E então a gente até comenta, né, que é como se você vivesse as fases do luto. Então, tem dias de tristeza, tem dias de rebeldia, finais de semana geralmente são de rebeldia. Só que a gente não pode parar na negação, na rebeldia. E então tem que voltar a lutar, mas tem alguns momentos, hoje em dia não tanto mais, eu acho que na adolescência eu às vezes de alguma forma queria chamar atenção, alguma coisa e usava o diabetes para isso. Passei por alguns problemas assim relacionados ao diabetes, tipo, não quero mais tomar insulina, tomava, nunca deixei de tomar, mas eu ficava às vezes revoltada por ter uma doença que eu ia ter que lidar com aquilo pro resto da vida. E tem que fazer terapia, tem que ter psicólogo atuando junto, além da família. Porque não é fácil, né? Independente da doença crônica ou de quantos anos você tem, não é fácil lidar com algo que é pro resto da vida. Sozinho a gente não dá conta, não dá, pesa, é muito pesado. A família, eu acho que ela tem que ser muito bem instruída e também ter terapia, também ter psicólogo para ajudar, porque do mesmo jeito que a proteção ajuda, ela pode atrapalhar. Então, superproteção em alguns casos, eu acho que atrapalha, falando agora como educadora em diabetes, não como a paciente diabética. Quando as mães fazem tudo pelo filho, aplica insulina, anota a glicemia, você já fez isso, você já fez aquilo, isso atrapalha no desenvolvimento. Quem tem diabetes é a pessoa, não a família. Então é importante que ela tenha autonomia e empoderamento para lidar com tudo aquilo. Então às vezes a superproteção da mãe, dos pais, acaba atrapalhando. E os amigos, assim, agora o meu relato pessoal, eles entendem o diabetes, só que eles também se preocupam demais, às vezes até incomoda. Então, assim, vai fazer pontinha de dedo? Quanto deu? Quanto deu? E agora? O que eu tenho que fazer? E já faz mais de 20 anos que eu convivo com as mesmas pessoas, daí você só, olha, tá tudo bem, tá tudo bem. Ou em casos de hipoglicemia, que a gente precisa tomar uma água com açúcar, por exemplo. Ai, meu Deus, mas o que eu faço? Eu preciso ir pro hospital? Não, calma, gente, tá tudo bem, né? Medo faz parte da vida com diabetes, eu acho, porque é constante e você sabe que quanto mais tempo de diabetes, maior a chance de você desenvolver algum problema. Não é regra você desenvolver comorbidades por ter diabetes, mas o diabetes descontrolado vai gerar sequelas. A questão é muito difícil você ter o diabetes controlado a vida toda, né? É muito complicado isso. Então, qualquer deslize, você já fica preocupado. Durante a adolescência eu não tinha muito medo, porque eu acho que a maioria dos adolescentes acha que nada vai acontecer com eles. Que nem eu falei, meu período da faculdade foi um período complicado que eu vivi em negação. Eu tomava meus medicamentos, fazia as pontinhas de dedo, mas eu não fazia tudo o que deveria. Mas o meu medo mesmo começou após o parto da Micaela, que eu acho que por eu ter outra vida, que eu sou responsável, me dá muito medo. E foi daí que começou a surgir algumas sequelas em mim também, porque o pós-parto, meu descontrole foi grande e eu já venho de 25 anos de diabetes, né? Então eu desenvolvi retinopatia diabética, que foi o que me assustou muito. E daí eu comecei a fazer uma bateria de exames que eu já fazia com frequência, mas começou a bater o desespero, o medo de não poder estar ali, de perder uma visão, de ter uma amputação, algo assim. Então é um medo constante que a gente tem, assim.
Assim, como eu descobri o diabetes muito pequenininha, eu não sei se foi por causa dela, mas eu me considero uma pessoa muito feliz pela vida. Talvez seja por isso, né? Eu sou muito grata. Então, eu sempre acordo muito feliz e eu sempre agradeço muito por mais um dia de vida e por estar bem. Então, eu vejo muitos casos lá na associação de pessoas que não têm a qualidade de vida que eu agradeço todos os dias que eu tenho, por todo o conhecimento que eu adquiri e possibilidades de tratamento que eu tenho. Então, assim, eu acho que o diabetes me fez ser uma pessoa grata todos os dias. Eu acho que isso é um diferencial. Pode ser que não seja exatamente por ele, mas como eu cresci com diabetes, eu considero que ele me tornou uma pessoa mais forte, sim. Com certeza. Olha, eu acredito que se eu não tivesse diabetes, talvez eu não me cuidasse tanto quanto eu me cuido hoje, porque é muito difícil a gente ter uma rotina exemplar de comer bem, de fazer atividade física. Qualquer coisinha a gente desanda e voltar de novo pro prumo é difícil, né? E o diabetes, ele tá ali para me alertar. Então, eu fiquei um tempinho sem fazer as coisas direito, tá lá a minha glicemia alterada. Então, eu acho que talvez se eu não tivesse o diabetes, eu não sei. Né? É difícil a gente falar, mas eu não sei se eu teria a mesma disciplina e responsabilidade que eu tenho hoje. O diabetes, ele faz muita parte da minha rotina, do meu dia a dia, e cada vez eu fui me aprofundando mais no assunto. E hoje eu tenho 2 tatuagens que representam o diabetes na minha vida. Então, primeiro eu fiz uma, não sei se dá pra ver assim, é que ela vai ficar de ponta cabeça, né? É escrito diabetes tipo 1, que foi uma campanha feita em São Paulo, pela ADJ, que chamava Identiarte, e abordava sobre a importância de você identificar a doença, porque o diabético, ele, quando tem hipoglicemia ou outros casos, ele tem chance de desmaiar, de cair na rua ou algo assim. E aqui é um local que a pessoa que vai te socorrer, ela já vai bater o olho e falar, opa, ela tem diabetes, então eu não posso aplicar um soro glicosado, eu já sei que eu tenho que ver a glicemia, porque às vezes na correria ali de um acidente, de alguma coisa que aconteceu, é a última coisa que eles vão pensar fazer um exame de glicemia, né? E é muito importante. E uma outra tatuagem é mais sobre a minha vida mesmo, que é a evolução do meu tratamento. Então eu iniciei o tratamento pequenininho, usando seringa. Depois eu passei para as canetinhas, que eram muito mais práticas e bonitinhas de se levar. E hoje eu uso a bomba de insulina. E a frase "What doesn't kill me makes me stronger", que é o que não me mata, me fortalece. E eu acho que é muito fácil de entender o diabetes nessa frase, né? Porque ela só me tornou muito mais forte. A mensagem que eu deixo para quem está assistindo é que se você abrir um diagnóstico de diabetes, se você tem conhecidos com diabetes, se seu filho abrir um diagnóstico de diabetes, não se desespere, né? Porque acho que a primeira coisa é a gente entrar em desespero, acabou a vida, um diagnóstico de morte, um diagnóstico de que eu vou ter que fazer hemodiálise e vou ficar cego. E sim, muitos lugares vão falar sobre isso, mas lembrando que é tudo prevenção. Então, a gente tem que trabalhar em cima da prevenção e o diabetes não pede nada além do que todos deveriam fazer. É errado a gente comer certo? É errado a gente fazer atividade física? Não, não é o que todos deveríamos fazer. Então, o diabetes pede isso e que você tome o medicamento certinho na hora certa. Então, o diabetes, ele não vai atrapalhar a vida, ele só vai te impulsionar a ser uma pessoa com mais qualidade. E não é para ter medo, né, das situações que todo mundo costuma abordar com a gente, e sim levar isso como lado de prevenção, que tudo vai ficar bem.